Bom, muito bom dia. A gente vai dar continuidade na aula 2 agora, tá bom? De processos e tweeds. A gente vai falar particularmente somente de tweeds, mas se a gente for analisar, essa é a nossa quinta aula, né, de sistemas operacionais, só que eu tô colocando aqui como aula 04, parte 2, porque eu dividi esse conteúdo em 3 partes, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Primeiro conteúdo dessa aula 04, a gente falou de processos. Segundo conteúdo, a gente está falando de tweets, tá? E o último conteúdo, a gente vai falar de escalonamento, tá bom? Então, eu acho que antes de falar de tweets, a gente precisa lembrar alguns aspectos dos processos, né? Então, tipo, eu não posso falar de tweets sem você saber o que é um processo. Então, relembrando o que é um processo da nossa última aula, é todo e qualquer, né, serviço ou aplicativo, ou até mesmo alguma funcionalidade do sistema operacional, pode ser considerado um processo. E a gente viu que o processo ele tem seus estados, né, que dentro desses estados ele tem suas particularidades. Ele pode estar em execução, né, ele pode estar em espera, e futuramente a gente vai ver que ele pode estar também em deadlock, né, um processo que nunca vai ser executado. Então tem um conteúdo específico para isso. Só que agora a gente vai trabalhar de uma maneira mais específica, né? Uma particularidade de como é que esses processos funcionam. Então, se a gente for generalizar, a gente não pode dizer que uma tweed é um processo, né? Não, isso a gente não pode afirmar. Mas a gente pode afirmar que esse processo, de uma forma diferente, ele vai poder trabalhar, certo? Diversas formas, né? A execução daquela funcionalidade. Então a tweed ela funciona mais ou menos nesse sentido, né? Na maneira que esse processo vai executar, ok? E como esse processo vai executar. Então essa é a primeira ideia que a gente tem. A gente não diz que uma tweed é um processo, mas a gente diz que a tweed é a maneira como é que esse cara executa, né? Então aí a gente já tem uma primeira ideia como é que ele vai funcionar, beleza? Então aqui na introdução eu trouxe para vocês duas definições que a gente já pode conceitualizar e que foi a dificuldade de muita gente aí, que lá no exercício eu coloquei o que são tweeds, né? Aí tipo, vocês tiveram aquela dificuldade, como é que a gente faz esse conceito, como é que a gente conceitualiza, né? Então se a gente for analisar aqui, ó, que em sistemas operacionais tradicionais cada processo tem um espaço de endereçamento, ou seja, um único tweed. Então eu posso dizer que um tweed, né, ele pode ser considerado um espaço de endereçamento? Sim. E dentro daquele espaço de endereçamento vai existir um fluxo, né? Um controle. Ou seja, uma tweed que vai poder ter um ou mais processos em execução. Então essa é a principal ideia. No sentido de quê? De que antigamente o processo ele trabalhava independente. Ele trabalhava executando sozinho, né? E já com a tweed, a gente vai poder ter vários processos dentro de uma tweed executando ao mesmo tempo. Então aí a gente já tem uma primeira ideia de como é que é o funcionamento disso. Só que para que isso aconteça, a gente precisa de quem? Do espaço de endereçamento dentro de um único tweed, certo? Então você imagina aí que dentro dessa sala seria o espaço de endereçamento. E dentro, né, desse tweed, né, que está caracterizando como sala, a gente tem vários processinhos, né? Então cada um de vocês é um processo, né, que está executando dentro da tweed. Beleza? Na verdade, isso é quase uma definição de processo, né? É quase. Contudo, frequentemente há situações em que é desejável ter múltiplos tweeds de controle no mesmo espaço de endereçamento, executando em quase paralelo. Mais uma vez, aquela ideia lá, né, de paralelismo. Mas ele funciona como? Sequencialmente, tá? Como se eles fossem processos separados, tá? Exceto para o espaço de endereçamentos compartilhado. Que aí é até a interrogação que eu falei, né, tirando a dúvida lá do Carlos Victor. Beleza, como é que eu faço essa conceitualização, João Vitor? Cara, vai ter tweed que vai compartilhar vários processos. E esses processos, eles podem compartilhar também variáveis. A gente vai ver os exemplos aqui. Então, tipo, é fantástico, né? Você ter duas coisas executando ao mesmo tempo, né? Ou quase isso, paralelamente, né? E que você vai poder compartilhar espaço de endereçamento dentro desse mesmo cara. Então, o tweed ele serve para isso, né? Justamente para ter essa facilidade aí na execução dos processos. Certo?
Aí como é que a gente faz esse conceito e traz esse modelo de thread para vocês, né? Um conceito que pode ser apresentado por um processo é quem? É um thread, né? De execução. Normalmente abreviado apenas para thread, beleza? O thread, pessoal, tem um contador de programa que mantém o controle de qual instrução ele deve executar em seguida, certo? Ele tem registradores que contêm suas variáveis atuais de trabalho. Apresentam uma pilha que traz a história da execução, com uma estrutura para cada procedimento chamado, certo? E mais ainda não retornado. Como é que funciona isso aqui? Como é que a gente pode conceitualizar? Imaginem essa sala novamente. E dentro dessa sala, a gente tem vários processos, que são agentes, tá? Tudo executando ao mesmo tempo. Então, se você imaginar, dentro dessa sala aqui, a gente vai possuir vários registradores, né? Vários carinhas que vai armazenar essas informações. Então, antes, isso ficava dentro de quem? Dentro do processo. Vocês lembram lá? Que o processo ele poderia armazenar suas próprias informações de registros e tal. Só que agora, em vez dessas informações ficar dentro do processo, essas informações ficam aonde? Dentro da thread. Então é como se fossem as informações, né, generalizadas, compartilhadas de cada processo. Então, a partir dessas informações, a gente pode compartilhar a informação. Então, por exemplo, digamos que o Lucas ele fale uma determinada frase, né? Sei lá, o segundo I vai ser campeão. Então, essa frase, ela vai ser compartilhada com quem? Com todos os processos, que são quem? São a gente. Por que é que essa frase vai ser compartilhada com todos os processos? Porque a gente participa da mesma thread. Vocês conseguem enxergar isso? Sim ou não? De maneira generalizada, essa sala vai ser uma thread em execução, que podemos considerar como um processo também, certo? E que dentro dessa thread a gente tem vários processos, que somos nós, que podemos compartilhar informações uns com os outros, tá? Então, se a gente for analisar, a thread também ela vai poder ter os seus estados, né? Então, execução, em espera e etc. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá bom? Certo? E dentro do modelo também, a gente pode conceitualizar o quê? Que os threads acrescentam um modelo de processo que é permitir que múltiplas execuções ocorram no mesmo ambiente do processo, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Com um grande grau de independência uma da outra. Então, por exemplo, esse grau de independência, como é que funciona? Funciona no sentido de cada um poder fazer suas atividades, né? Eu digo, faça o exercício da aula 04, beleza? Todo mundo foi fazer o seu exercício independentemente, né? A não ser os caras que copiam, né, o exercício do colega. Mas a ideia era que todo mundo fizesse o exercício, né, de forma independente, sem precisar do colega, certo? E ele fala também aqui que ter múltiplos threads executando em paralelo em um processo é igual a múltiplos processos executando em paralelo em um único computador. O que é que ele quis dizer com isso aí? Imagina aí, vamos voltar na aula anterior. Digamos que a gente tenha 5 processos executando, beleza? Tá lá entrando na fila do escalonamento, né? Em espera, execução, né? Pronto, beleza. Mas em nenhum momento a gente tem uma thread. Eles estão executando independentemente, né? Beleza. Em um único computador. Como é que a gente traz isso para dentro de uma thread? Ele vai funcionar da mesma forma, certo? Como se ele estivesse executando dentro de um computador. Certo? Sem thread. Só que dessa forma, os processos são independentes, né? Eles trabalham de formas distintas. Quando a gente utiliza uma thread, então você imagina aí, né? Nós temos o computador, aí nós temos a thread, aí por último nós temos os processos. Então, é como se a thread, pessoal, ela fizesse a comunicação entre quem? O computador que está executando os processos e os próprios processos, né? Já diferentemente, né, do primeiro exemplo, que os processos eles se comunicam diretamente com o computador. Certo, João Vitor? Mas para que é que eu preciso criar uma thread se eu posso criar esses processos, né, diretamente e eles podem executar de uma forma direta, né, para o computador? Aí é que entra dentro dos benefícios, né? Do benefício de quem? Da thread. Por que a gente cria essa thread? Vamos citar um exemplo.
No Java, existem possibilidades da gente criar várias threads, certo? Só que, quando a gente executa, a gente só executa uma aplicação por vez. Concorda comigo? Sim. Tipo, você fez lá o programinha em Java e apertou lá no F6, né, para rodar no NetBeans. Ele não executa um programa? Executa ou não executa? Executa aquele que você fez. Beleza? Mas só que você, tipo, não, além desse processo aqui, eu queria executar outra coisa, só que de forma paralela. Só que ele executa sequencialmente, né? Mas só que ele dá a ilusão do paralelismo. É como se fosse assim, a Raíssa quer fazer uma multiplicação no programa principal e ela também queria fazer uma soma e uma divisão, só que em outro programa utilizando as mesmas variáveis. Ela pode fazer isso? Pode. Ela poderia criar uma thread, né? E que dentro dessa thread ela ia criar, né, um novo processo e ia fazer o compartilhamento dessas informações. Então, é como se existisse dois programas executando ao mesmo tempo. Só que, na verdade, quando ela apertou no F6, só tem aquele programa principal que ela construiu. Então, é mais ou menos assim. Mais uma vez, você tem um único programa, que esse único programa vai executar vários processos ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia da thread, né? Tipo, se você fosse criar no Java, né, para ele executar vários processos ao mesmo tempo, sem a thread você não consegue fazer isso. Certo? Você ia ter que criar outro programa, né, de forma separada para que ele execute. Aí sim, ia ter dois processos. Já com a thread, não. A thread, ela facilita que você, né, execute várias outras operações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vai ter um exemplo que a gente vai fazer, que inclusive tem até na apostila de banco de dados, que é o quê? Você vai fazer a tela de login, aí na tela de login a gente cria uma thread para fazer tipo uma barrazinha de tarefa para ele executar assim, carregando ela, né? Tipo um download, quando vai fazer um download, né? De um arquivo, está baixando, carregando, ela vai carregando. É como se tivesse o programa do login utilizando, né, a memória e mais o processo do carregamento, né, da barrazinha de rolagem, certo? Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto de você utilizar as threads para você utilizar somente os processos, tá bom? Aí, beleza. Nós também podemos ter múltiplos threads, do mesmo jeito que a gente pode utilizar também vários processos. Só que aí você imagina aí, beleza. Você já garante logo aquela ideia, né? João Vitor, digamos que eu tenho, no primeiro exemplo, né, 5 processos executando. Beleza? Esses processos vão ser o quê? Independentes. Aí digamos que cada processo desse, ele ocupasse um espaço, né, na memória RAM. Beleza? Um determinado espaço. Beleza. Tranquilo, até aí tudo bem. Eu conheço, né, essa técnica. Aí digamos que você elimine esses 5 processos e crie somente uma thread com esses 5 processos. Então, o computador ele vai reconhecer os 5 processos que estão dentro da thread ou ele vai reconhecer somente uma thread? Vai reconhecer somente uma thread, que executa o quê? 5 processos. Então, é mais fácil para ele executar dessa forma, né? Do mesmo jeito que eu posso ter o quê? Múltiplos threads, né? Ou seja, múltiplos threads que podem executar vários processos ao mesmo tempo. Certo? Do mesmo jeito que eu também posso ter o quê? Monothread. Qual é a diferença do multi e do mono? Foi até uma questão. A abreviação já diz, né? Mono é somente de quê? De um, né? E multi de várias, né? Nós também, questão de prova aqui, tá? Ó, lightweight, né? Ó, são o quê? Os processos leves executando em paralelo, certo? Em um processo é igual a múltiplos processos executando em paralelo em um único computador. Então a gente, na prova eu posso dar as características, né, de múltiplos threads, só que em vez de colocar multithread eu coloco aqui, ó, lightweight. Aí eu posso dizer que é a mesma coisa? Sim, posso dizer que é a mesma coisa. Então, eu acho que essa principal característica aqui a gente já consegue definir, né? Então, João Vitor, o que é melhor? Eu ter 5 processos executando direto na CPU ou eu ter uma tríade com 5 processos executando? Uma tríade, né? Então,
Por isso que ele dá esse conceito aqui, ó, de processos o quê? Processos leves, né? Executando. Então, quando ele está trabalhando dentro de um cara só, ele tem o poder lá do compartilhamento das informações, né? Das variáveis. Além também de que ele possa executar independente. Isso aí vai depender do contexto, tá? Beleza? Então, tem essa particularidade aí. Beleza? Então, aqui a gente tem os dois modelos, né? Ó, 3 processos, cada um com uma thread, e um processo, ó, com 3 threads, né? Então, se a gente for analisar aqui, é o exemplo que eu falei para vocês, certo? Onde nós temos aqui o segundo exemplo que eu falei, né? Que no caso seria dos 5 processos. E aqui, cada processo dentro de uma thread, né? Executando aqui ao mesmo tempo, tá bom? Beleza? Show! Agora a gente entra dentro das particularidades. Então, é interessante você ter um pouco de atenção nesse sentido aqui, para que a gente faça as comparações entre os processos, tá? Beleza? Assim como em processos tradicionais, isto é, um processo com apenas uma thread pode estar em um dos vários estados, né? Quem são os estados aqui, pessoal? Execução, bloqueado, pronto ou finalizado. Modificou alguma coisa de um processo? Não, ele vai ter os mesmos estados de um processo, né? Uma thread em execução, pessoal, detém a CPU e está ativo, tá? Ou seja, somente a CPU vai estar executando aquele cara naquele determinado momento. Ele não compartilha, certo, poder de processamento com ninguém. Já um thread bloqueado, ele está esperando o quê? Por algum evento que o ative novamente, certo? Pode ser um evento de input ou output, pode ser até aqueles 2 exemplos que a gente viu, os eventos voluntários e os involuntários, né? Podemos conceitualizar aqui também. Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Quando um thread realiza uma chamada ao sistema para ler a partir do teclado, ele bloqueia até que uma entrada seja digitada, tá? Então a gente já consegue fazer aqui um exemplo e uma diferença aqui desses caras. Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer essa conceitualização? Tipo, na hora que o thread estiver lá fazendo uma chamada do sistema para o cara digitar alguma coisa no teclado, enquanto ele está esperando aquela requisição para ler, certo? Algum outro programa vai poder ser executado? Não. Ele bloqueia até que, beleza, seja digitado. Então, é um ponto positivo ou é um ponto negativo? Ponto negativo, né? Porque lá nos processos, a gente via que ele fazia o quê? A alternância, né? Só que na próxima aula, a gente vai ver o escalonamento, que é justamente a maneira que ele vai fazer a troca desses processos e dessas threads. Como assim, João Vitor? Toda vida que eu falar de escalonamento, pessoal, eu estou falando da gerência entre esses processos e threads em execução. Então, nesse caso aqui, quando a thread bloqueia esperando o cara digitar, quem é que vai ficar responsável justamente por essa gerência aqui? O escalonamento, ou seja, o escalonador, certo? Então é como se, por exemplo, existisse uma pessoa aqui dentro dessa sala que fizesse a gerência, né, de todas as conversas entre vocês, que é uma coisa impossível, né? Mas o sistema operacional ele consegue fazer. Então, tipo, beleza, tá todo mundo em silêncio agora. Aí eu vou dar a permissão pro Rubens falar, beleza? O Rubens fala. Aí ele fica falando. Aí a Helena pede para falar. Aí eu vou dizer, opa, para o Rubens. Agora a Helena vai poder falar. Opa, aí ao mesmo tempo. Pode? Não. Ele vai dar a ilusão de quê? De ser ao mesmo tempo, né? Em paralelismo. Mas ele faz as ações em quê? Sequencialmente. Só que é tão rápido que a gente pensa que está executando ao mesmo tempo. Tá bom? Então essa é mais ou menos as ideias. Então o que a gente tem aqui dentro de itens por processo e itens por thread, né? Ó. No processo a gente tem um espaço de endereçamento, variáveis globais, arquivos abertos, processos filhos, alarmes pendentes,
sinais e tratadores de sinais e informações de contabilidade. Já na thread, como a gente tem pouca informação, ó, só o contador de programa, os registradores, a pilha dele, né, e o estado, somente isso. Então, quando o processador ele pega uma thread para executar, ele precisa tratar bem menos informações do que somente um único processo. Então, o que é mais fácil de se tratar? A thread, né? Certo? Vocês estão conseguindo entender como é que funciona a jogada? Sim ou não? Tranquilo, né? É como se fosse... Vamos colocar um exemplo aí de uma pessoa bagunceira, né? Tipo... o Ramon, né? Como sempre. Você chega no quarto do Ramon, você não conhece nada. Bagunçado, é calcinha misturada com cueca, é meia, né? Dentro do banheiro, jogado no chão. Tudo, é uma bagunça total. Tá ligado? Aí, tipo, você chega no quarto, por exemplo, do Carlos Victor, já lá ele tá utilizando o modelo de thread, né? Então, tudo organizadozinho, né? As cuequinhas em um canto, as meias em outro local, né? Beleza? Não, vou comprometer a integridade do rapaz, não. Vamos, deixa putaria. Aí o que é que acontece? O modelo de organização, para executar esses processos, é bem mais fácil de organizar, né? Então, e também menos informações também para ele organizar. Beleza? Show de bola. Então é importante perceber que cada thread, pessoal, tem sua própria pilha, tá? Conforme mostra a figura 2.8. Cada pilha de thread contém uma estrutura para cada procedimento chamado o quê? Chamado, mas que ainda não retornou. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem o processo, tá? A pilha de thread. E cada uma dessas threads aqui, ela possui um localzinho de endereçamento. Então, toda vida que falar de pilha, pilha é o quê? O espaço de endereçamento que aquelas informações estão sendo armazenadas. Aí eu coloco aquele exemplo de novo lá, né? Mais uma vez, da pilha de prato, né? Sua mãe, fulano de tal, vai lavar os pratos. Aí você faz aquela pilha de prato lá. Qual é a regrinha dessa pilha? O último que chega é o quê? É o primeiro que sai. E o primeiro que chega é o quê? O último que sai. Tá bom? Essa estrutura, pessoal, possui as variáveis locais do procedimento e o endereço de retorno para usá-lo quando o procedimento for chamado, né, para terminar. E quando ocorre a execução de múltiplos threads, os processos normalmente iniciam com um único thread, tá? Esse thread tem a capacidade de criar novos threads, chamando um procedimento de biblioteca. Por exemplo, aqui o comandozinho aqui, thread create, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a estrutura principal, e que dentro dessa estrutura principal a gente tem vários threads, né? E esses threads aqui podem ter várias execuções ao mesmo tempo. Então, essa ideia aqui que eu estou mostrando para vocês é de monothread ou é de multithread? Multithread, tá? E que cada estrutura dessa ela vai possuir as suas variáveis locais. Que essas variáveis locais não podem ser compartilhadas, né? Já as globais podem ser compartilhadas, tá bom? Então, a gente precisa fazer esse conceito aí, certo? Então, esse modelo aqui é justamente de como é que ele funciona internamente, certo? E como é que ele faz essa divisão aí e o armazenamento dessas informações, certo? Então, para finalizar essa primeira parte aqui, o que é que a gente precisa saber? Que uma thread, ela vai fazer a gerência, né? A forma de que esses processos vão executar, que pode ser monothread ou multithread. E que esses caras não vão existir se eles não possuírem o quê? Um espaço de endereçamento. Então essa é a principal ideia. E que esse espaço de endereçamento, eles podem fazer, né, a junção desses processos para que eles possam executar ao mesmo tempo. Pontos positivos. Pontos positivos. Compartilhamento de informações, certo? Os processos, eles vão ser considerados mais leves, né? Que tem até a lightweight, né? A técnicazinha lá dos processos leves. Menos informações a ser consideradas, né? Por conta justamente da estrutura das variáveis locais, das pilhas de cada thread. Também é um ponto positivo que nós podemos levar em consideração. E os pontos negativos? É justamente lá na gerência desse cara, no sentido de quê? De quando ele está em execução, quando ele está, né,
no poder do recurso, no caso executando pelo processador, nenhum outro recurso ele vai poder executar ao mesmo tempo. Então, no sentido de que a gente bota o exemplo lá do cara, né, digitando no teclado, né, de uma entrada ou de uma saída. Na hora que ele faz a solicitação em execução para que o cara digite alguma coisa no teclado, beleza. Ali ele bloqueia e nenhum outro cara vai poder executar naquele determinado momento. Certo? Já nos processos, não. Nos processos a gente tem essa possibilidade, né? Só que aí a gente vai ver as técnicazinhas lá do escalonamento, né? O primeiro que chega, o último que sai, fittest fit, best fit. E dentro dessas heurísticas, a gente vai ver como é que esses caras vai fazer o tipo de escalonamento, tá? Mas a principal ideia do modelo de TRUID é essa. Beleza? Então, a gente tem algumas razões aqui, né? Ó, a principal razão para que existam, né, esses carinhas é que em muitas aplicações ocorrem múltiplas atividades ao mesmo tempo. Foi o exemplo aqui do programa da Raiz. Ela fazia a multiplicação e queria fazer a soma e a divisão ao mesmo tempo. Algumas dessas atividades podem bloquear de tempos em tempos. O modelo de programação se torna mais simples se decompormos, não é isso, uma aplicação em múltiplos threads sequenciais que executem quase paralelo. Então, se tiver uma questão dizendo que eles executam em paralelo, é verdadeiro ou é falso? É falso, né? Eles executam o quê? Sequencialmente, tá bom? Um segundo argumento, pessoal, para a existência dos threads é que eles são mais fáceis de criar e destruir que os processos, né? Pois não tem quaisquer recursos associados a ele. Então, tipo, é igual na aplicação, mais uma vez o exemplo aqui da Raíssa. Ela está executando a aplicação dela. E eu quero chamar uma thread para executar essa soma. Beleza, fiz a soma, destruo ela e já era. Ela não tem dependência, né? Ou seja, ela é como se fosse um multiuso, né? Eu chego, executo ela e já era, morreu. Então, por isso que a gente tem a técnicazinha lá do lightweight, né? Que são os processos leves. Vocês conseguem perceber aí a ideia, mais ou menos? Sim ou não? É como se você quisesse, vamos pegar um exemplo agora aqui do Henrique, né? O Henrique, ele é a favor da terceirização. Então, tipo, ele tá fazendo uma pintura lá na casa dele, ele diz, não quero pintar mais, eu cansei, vou terceirizar. Aí ele chama os caras vão lá, pinta tudo, tá ligado? Aí, terminou, ele dispensa os caras, beleza, e já era. Né? Mesmo que essa pintura fosse manhã, tarde e noite, quando chega de noite, ele libera os caras lá, tá ligado? Beleza? Então é mais ou menos assim. Gostou, não foi? Uma terceira, pessoal, é também um argumento de desempenho, tá? Que foi aquele exemplo lá. O que é mais rápido? Executar 5 processos ou executar somente uma thread? Uma thread, né? O uso de threads, pessoal, não resulta em ganho de desempenho quando todos eles são orientados à CPU. O que é que funciona isso aqui? Existem duas formas da gente trabalhar, tá? Quando ele trabalha orientado à CPU, ele está trabalhando diretamente com o poder de processamento, tá? Um exemplo disso que eu posso colocar para vocês é o OBS, que eu estou utilizando. O OBS, quando a gente não tem uma placa de vídeo, ele trabalha diretamente com quem? Com a CPU. Então, é como se fosse a CPU, fosse a placa de vídeo, né? Então, tipo, ele dá até a opção de você escolher lá o nível de processamento da CPU. Então, um exemplo disso. Ele vai estar executando todos os recursos lá possíveis. Então, se ele está executando todos os recursos da CPU, então tendem ao quê? Para que outras atividades possam ficar mais lentas. Outro exemplo disso, o VirtualBox. O VirtualBox, se você criar, por exemplo, 1, 2, 3 ou 4 máquinas, né, virtuais ao mesmo tempo, ele consome quem? A memória? Então ele está consumindo o recurso, né, ao mesmo tempo. Então ele está sendo orientado ali diretamente em cima do recurso. Tá bom? No entanto, quando há grande quantidade de computação, ou seja, de entrada e saída, os threads permitem que essas atividades se sobreponham e desse modo aceleram as aplicações. Então, tipo, no meu computador, posso citar um exemplo. Eu consegui executar até 6 máquinas virtuais ao mesmo tempo. Beleza? Ficou no limite, né? Aí, já aqui nos computadores aqui do laboratório, se você abrir 2 máquinas virtuais, ele já trava. Trava e já era. E não funciona mais nada, tá? Então é só um exemplo aí. Se tiver recurso, beleza, show de bola. Se não tiver recurso,
flinfas, né? Beleza? E por último aqui, os threads são úteis em sistemas com múltiplas CPUs. Então, um exemplo disso. Acho que a partir de um dual core a gente já pode levar em consideração, né? Que nós temos o físico e nós temos o virtual, certo? Então, entra dentro daquela ideia lá, né? Multiprocessadores, monoprocessadores. Multiprogramação, monoprogramação. Monothread, multithread. Monousuário, multiusuário. Todos eles têm a mesma ideia, né? Então, tipo, se eu tenho uma máquina que utiliza monoprocessadores, eu posso utilizar threads, pessoal? Utilizar threads, eu posso. Mas múltiplas threads, eu posso? Não, não posso. Então é aquela ideia, né? Beleza? Agora, se eu tenho um computador que é multiprocessadores, eu posso utilizar, assim, perfeitamente o que? As multithreads. Então é só você pegar o bizu aí, né? Mono com mono, multi com multi, e aí dá tudo certo, né? Mono com multi dá certo? Aí vai depender do contexto. Se você tem múltiplas CPUs e quer executar uma monothread, vai executar? Vai. Mono com multiprocessador dá. Agora não pode o quê? Multithreads com monoprocessadores. Aí não rola. Beleza? Show? Show de bola, né? O exercíciozinho aí para vocês fazerem. Já fizeram, né? Muito bem. Show de bola. Valeu!